Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Vitor Dalla. Eu sou Pietro Lima, a gente fala hoje com a fera gigante da arritmia, que é o Dr. Lucas Corsino. Te agradeço bastante, Lucas, você estar aqui com a gente hoje. Lucas, ele é formado em clínica médica, ele tem cardiologia, arritmologia, eletrofisiologia e marca-passo pela USP Ribeirão Preto. E ele ainda é titulado de emergência. Ainda, para fechar. Quer um convidado melhor que esse? Nossa, não tem. O cara é muito fera. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, cara. E vamos falar um pouco, até acho que a gente vai ter se estender, taquibrade e arritmias, deve ter duas partes pela frente aí. Parte 1, taquiarritmias. Lucão, taquiarritmia é um problema, hein? Eu agradeço o convite. Pietro é um grande amigo, a gente se conhece há um tempo aqui. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui no Emergencast, que eu acompanho desde o início, que é sensacional. Eu não sei como que eles conseguem tanto material, produzir tanto material, tanta coisa bacana, tanto vídeo. Vocês estão de parabéns. Obrigado, tá? Te agradeço. E para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar alguma coisinha com vocês e participar. Prazer é todo nosso, né, Pedro? Pô, cara, nem fala. Até porque o Lucas não é só um médico brilhante, mas ele fala muito bem. E é um cara, assim, que tem uma didática incrível. Os alunos, quantas vezes veem assim, acompanham e não para de acompanhar ele não, cara. Aí nossos ouvintes vão ficar malucos aí. Eles vão... E eu vou ficar quietinho aqui, ó, assistindo de camarote. Tem 2 cardiologistas falando sobre arritmia. Eu, como clínico, eu vou me recolher a minha insignificância, que eu vou ficar assistindo de camarote a discussão. Hoje aqui eu só falo perguntas. Só É isso aí. Então vamos começar. Lucão, taquiarritmia. Taquiarritmia, que conceito da taquiarritmia? Olha, arritmias, quando a gente fala em arritmia, as pessoas às vezes não entendem muito o que é, mas basicamente é qualquer distúrbio na formação ou na condução elétrica do coração. Basicamente, quando a gente fala de arritmia, a gente está falando de eletricidade do coração. Né? Eu diria que eu sou um eletricista do coração. Perfeito. Então, se tiver qualquer distúrbio da formação ou da condução desse estímulo elétrico no coração, a gente tem uma arritmia. As TACs, né, obviamente, por uma frequência muitas vezes acima de 100 batimentos, a gente chama de TAC, né, seja sinusal ou dentro de uma arritmia. Eu falo que é taquicardia, taquiarritmia, mesma coisa, né? As taquiarritmias, a taquiarritmia é um termo genérico que a gente usa para diversos tipos de arritmia que a gente tem. A taquicardia também é um termo genérico que a gente usa. Dentro disso aí a gente tem as classificações, as subdivisões detalhadas de cada tipo de arritmia. De forma mais abrangente assim, Lucão, taquicardia. Nossa preocupação é ser supraventricular e ventricular, não é? Como é que é? Olha, quando a gente fala em taquicardia supraventricular, por definição, são as taquicardias que o estímulo elétrico passa obrigatoriamente pela parte superior do coração, né? Então, se o estímulo elétrico o circuito elétrico envolve a parte superior, obrigatoriamente o circuito elétrico passa por ali, é uma taquicardia supraventricular, que é um termo muito abrangente, que aí você pode colocar as atriais, taquicardia sinusal inapropriada, as taquicardias juncionais, taquicardias por reentrada nodal, taquicardia por reentrada atrioventricular, flúter e fibrilação atrial também entram nessa. E aí a gente tem que separar um pouco o conceito da taquicardia supraventricular paroxística. Essa, sim, entra num grupo um pouco mais reduzido, né? Que são as taquicardias supraventriculares, excluindo um grupo que seria a fibrilação atrial, o flúter atrial e a taquicardia atrial multifocal, porque elas têm um mecanismo um pouco diferente, um segmento diferente, tem algumas particularidades que colocam elas de fora desse grupo, né? Basicamente, taquicardia supraventricular paroxística, então a gente define como essas taquicardias que têm envolvimento da parte superior do coração, né? E que tem início e término súbito marcado, né? Então não é aquela arritmia que o paciente fala, não, meu coração vai acelerando. Não, ela tem um início súbito e um término súbito. Geralmente tem sintomas de palpitação, às vezes fadiga, falta de ar, às vezes tem tontura, depende da frequência cardíaca, da tolerância do paciente, da idade, né? E elas, via de regra, são benignas, porque eu acho que o nosso ouvinte, o que ele quer saber? Ele está lá na emergência. Isso mata. Chegou uma taquicardia supraventricular.
né? Isso mata, isso não, elas têm um comportamento benigno, porque tem um nó AV ali no meio delas para proteger. Então elas têm um comportamento benigno, então elas não precisa ter o medo que a pessoa que está ali no pronto-socorro tem, pô, esse paciente vai morrer, vai estabilizar, vai dar uma coisa grave. Via de regra, não, tá? Tá, perfeito. E assim, existe, tentar puxar um pouco o gancho em relação ao mecanismo disso aí. Geralmente ação de reentrada, como é que funciona isso aí? Ou então pode ter um curto-circuito atrial que não seja uma reentrada, uma ataque supra dessa? Tá, então vamos lá. Vamos falar as coisas principais, que é o que as pessoas querem saber. Elas não querem saber coisas raras, coisas que nunca vai ver. Até porque se pegar uma arritmia rara, você não vai saber, e o cardiologista não vai saber, o arritmologista talvez vai saber, tá? Então não é uma coisa, e se você errar, os outros vão errar também. E ninguém vai te condenar por isso. As principais são 3. Então, se você viu uma taquicardia de QRS estreito, né, uma taquicardia supraventricular com ritmo regular, e que você viu que não é uma fibrilação atrial, que é uma arritmia que tem um ritmo irregular, não é uma taquicardia atrial multifocal, que via de regra tem um ritmo irregular, não é um flutter, então está nas taquicardias supraventricular paroxística, elas são divididas basicamente em 3 principais que vão aparecer no pronto-socorro. A taquicardia por reentrada nodal é mais ou menos entre 50% e 60% dos casos. A taquicardia por reentrada atrioventricular, que é em torno de 30%, e a taquicardia atrial focal, que é mais ou menos 10%. Então, quando você vê essa taquicardia no pronto-socorro, vai ser quase que invariavelmente uma dessas 3, tá? E essas 3 são mecanismos diferentes. Então, vamos começar com a taquicardia por reentrada nodal, que é a mais comum. Então, via de regra, ela vai aparecer no paciente, ela pode aparecer em qualquer idade, tá? Então, você pode aparecer da primeira crise com 10 anos, 8 anos, 70 anos, tá? Então, não tem uma regra para... Geralmente, quando você está no pronto-socorro e chega uma pessoa de 70 anos com uma taquicardia supraventricular, você vai ser menos provável que seja uma reentrada atrioventricular, porque essa exige uma via acessória e já teria tido uma crise antes, né? Agora, a reentrada nodal, o paciente pode ter 70 anos e nunca ter tido nenhuma crise. Pode ter sido a primeira. Inclusive, pode, depois dessa crise, ele começar a ter toda semana outras crises, sem nunca ter tido antes, tá? Então, a taquicardia por reentrada nodal, o próprio nome diz, é uma reentrada nodal. Como assim, Lucas, uma reentrada nodal? Então, o estímulo sai do nó AV, do nó sinusal, chega no nó AV e passa para o ventrículo. O único lugar que o estímulo pode passar da parte superior da inferior do coração é pelo nó AV. As outras regiões têm um isolamento elétrico, não passa nada da parte superior para inferior que não seja pelo nó AV. O nó AV de todo mundo tem uma via rápida, que é a via normal. A gente chama de rápida porque tem a lenta, que é a normal. Então ela é rápida, mas ela é a natural. Mas a gente chama ela de rápida. Algumas pessoas têm um outro caminho que passa do lado dela, que é uma via lenta. Nasceu anormal, nasceu com essa via lá. É de nascimento isso. A pessoa não desenvolve isso ao longo da vida. Ela nasce com essa via lenta. E ela é lenta só porque o estímulo elétrico passa por ela de uma forma mais lenta do que a natural, que é a rápida. E aí, como que basicamente surge a arritmia nessa situação? Então, o estímulo saiu do nó AV e ele vai despolarizando todo o átrio, como uma onda, ele vai, onde que ele vai passando, ele vai despolarizando as células, chega até o nó AV e passa por ventrículo. Se o paciente tem uma via lenta, o estímulo ele vai passar pela via rápida e pela lenta, porque o estímulo elétrico ele não escolhe lugar, ele vai passando por todos os lugares. Só que ele chega no ventrículo mais rápido pela rápida, certo? Mas ele entrou pela lenta também. Só que ele chegou mais rápido pela rápida e despolarizou o ventrículo. Imagina agora uma extrasístole atrial. Então, acabou de bater o batimento natural, veio uma extrasístole atrial. Esse estímulo despolarizou o átrio, chegou no nó AV. Quando ele chega no nó AV, a via rápida ela está refratária. O que é refratária? Ela não consegue receber estímulo elétrico, ela está bloqueada ali.
Por quê? Porque o NOAV ele tem um espaço de tempo para que dois estímulos surjam um efeito nele, chama período refratário. Então, após um estímulo, o outro que chega depois só vai despolarizar as células que estão ali no AV se tiver passado esse tempo mínimo. Só que o período refratário da via lenta, ele passa mais rápido. Então, o estímulo vai chegar lá na via lenta e ela vai estar aberta para o estímulo passar e fechada na via rápida. Então, ele desce lentamente pela via lenta até o ventrículo. Na hora que ele chega no ventrículo, ele despolariza o ventrículo e ele olha para trás, para o lado, e vê a via rápida aberta. Agora já acabou o período refratário. E como o estímulo elétrico, onde ele vê, ele passa, ele vai voltar pela via rápida. E ele volta pela via rápida, estimula o átrio. Na hora que ele estimulou o átrio e voltou pela via rápida, ele chegou lá em cima, ele viu, opa, a via lenta já acabou o período refratário dela, eu posso entrar por ela de novo. Ele desce de novo pela via lenta. Despolariza o ventrículo, sobe de novo pela via rápida, despolariza o átrio e faz um circuito elétrico. Então o estímulo fica circulando ali no NOAV, descendo pela via lenta, subindo pela via rápida, descendo pela via... Por que não mata? Justamente pelo poder decremental que tem o NOAV. Ele não deixa, esse estímulo ele tem uma limitação. Ele não consegue ir a 300 por hora, porque o NOAV não deixa. Ele foi feito de uma maneira que ele tem uma velocidade máxima que ele suporta. Então ele nunca vai chegar numa velocidade que a pessoa vai morrer por causa disso. Acho que deu para... Perfeito, excelente, didaticamente perfeito. Maravilha. Agora, os outros dois. Atacardia por reentrada atrioventricular. Então agora já não é uma reentrada nodal, uma reentrada atrioventricular. O que significa isso? Que ela faz uma reentrada entre o átrio e o ventrículo. Eu não tinha falado que o átrio e o ventrículo não existe nenhum tipo de conexão entre eles, a não ser pelo NOAV? Pois é, tem gente que nasce com uma conexão que não era para existir, que conecta o átrio e o ventrículo. Então, o estímulo chega ali, então ele desce pelo NOAV, ele despolariza todo o ventrículo e ele vê um lugarzinho ali no cantinho ou no meio do átrio para o ventrículo. Tem vários locais que pode ter, né, que chama via acessória. Por quê? Porque não era para estar ali, é uma via acessória, não era para ter nascido com ela. E aí ele vê que tem um local para o estímulo subir de volta para o átrio. Então esse estímulo despolariza o ventrículo todinho e aí ele vê um lugar para a atividade elétrica, vai despolarizando tudo, chega nessa conexão entre o átrio e o ventrículo, ele volta para o átrio. E aí ele despolariza o átrio de novo e esse vai despolarizando, chega no NOAV de novo. Desce pelo NOAV, despolariza o ventrículo, acha de novo essa via, sobe por ela de novo. Então vai fazendo esse loop, entrando, descendo pelo NOAV, subindo pela via acessória. Então despolariza átrio, NOAV, ventrículo, sobe de volta para a via acessória e fica rodando isso. O estímulo fica rodando. Novamente, por que é um caráter benigno? Porque passa pelo NOAV. E o NOAV tem limite de velocidade. Ele não deixa passar mais do que isso. Tá? Então, aí você fala assim, via acessória é o Wolff, que as pessoas falam, Wolff-Parkinson-White. Isso é... Pois é, o Wolff é essa via acessória, mas quando a gente consegue ver o estímulo descendo pelo NOAV. Qual que é a diferença, Lucas? Descer pelo NOAV e subir pela via acessória ou descer pela via acessória e subir pelo NOAV? Aí está uma grande diferença. Quando você desce pela via acessória, você vai dispor... Essa conexão que existe entre o átrio e o ventrículo, ela é geralmente no músculo, na região muscular. Então, quando despolariza o ventrículo, o primeiro lugar a ser despolarizado vai ser pela via acessória na região muscular. O NOAV, ele tem vamos dizer assim, um delay para chegar do átrio para o ventrículo. A via acessória não tem. Então, ela vai chegar primeiro e vai chegar primeiro despolarizando o músculo. E aí vai ter um complexo QRS largo. Não vai ter a onda delta, o QRS largo, intervalo PR curto. Por quê? Porque despolarizou o átrio, terminou de despolarizar o átrio, não deu aquele delay do NOAV. Ele já entrou no ventrículo direto e aquela lentidão para despolarizar o ventrículo é ativação muscular que ela é lenta. É um sistema que não é um sistema de condução rápido, não é um sistema de condução natural. Então ela despolariza de forma lenta e faz aquela delta. Essa é perigosa. Por quê? Porque o NOAV, ele está ali, a gente sabe
como que ele funciona, é uma região natural do ser humano, já foi muito bem estudado. E a via acessória, ela não era para estar ali. Então a gente não sabe como que ela vai comportar em cada pessoa que tem ela. Então tem pessoa que pode conduzir pelaquela via acessória em frequências muito rápidas, vamos supor 300 batimentos por minuto. Então imagina o átrio entra em fibrilação atrial, taquicardia atrial, e o átrio está em fibrilação a 400 por hora. E essa é uma via acessória, como ela não era para existir no ser humano, a gente não sabe a propriedade dela, ela tem capacidade de transmitir 400 impulsos por ventrículo, ou 300. Chega a 300 estímulos por minuto no ventrículo, o ventrículo não aguenta, e ele fibrila, o paciente tem morte súbita. Daí vem a morte súbita da via acessória. Por isso que o perigo é quando desce pela via acessória. Então tem um QRS largo, onda delta, intervalo PR curto, que é o Wolff-Parkinson-White, o paciente que tem pré-excitação, são essas características, e tem sintoma. Então, porque é uma síndrome, então tem que ter sintoma e mais uma alteração eletrocardiográfica. E agora, o terceiro tipo das taquicardias ventriculares paroxísticas, que são as taquicardias atriais focais, né? Que existe, acho que não é muito interessante entrar muito em detalhes, mas existe basicamente 3 mecanismos, né? A taquicardia atrial, ela é por micro-reentrada, então é reentrada celular lá, ela faz umas voltinhas numa região microscópica, muito pequena, e vai gerando estímulo elétrico, fica ali a célula sozinha, por automatismo, então, de uma forma automática, uma célula que não nó sinusal começa a mandar estímulo elétrico, né? E por atividade deflagrada, né? Que é pós-potencial precoce, pós-potencial tardio. Então, são esses basicamente os 3 mecanismos da taquicardia atrial focal, que é 10% das vezes, geralmente paciente mais idoso, que tem às vezes uma cardiopatia estrutural, um átrio grande, fibrose, né? Geralmente não é no jovem, e também ela é benigna, por quê? Porque passa pelo nó AV para chegar no ventrículo. Como a gente sabe, sempre que passa pelo nó AV, a gente tem a proteção dele para não gerar uma arritmia maligna aí que vai matar o paciente. Professor Nato. Que isso, eu tô aqui babando aqui assistindo a aula. Aqui, Cara, Nossa do quebrado. Cão, assim, grosseiramente, o nosso colega que tá lá no pronto-socorro, diferenciar um ataque supraventricular um ataque ventricular. O que eu preciso? É só o QRS largo? Preciso olhar para onda P? Não preciso? A frequência vai incomodar? Eu vou pensar em outra coisa? Como é que você sugere, assim? Para olhar e bater o martelo e tomar minha conduta. Então, vamos lá. Quando chega um paciente com uma frequência muito elevada lá, chegou no pronto-socorro, tá um eletro com 180 batimentos por minuto, né? 180 batimentos por minuto, a gente já pensa que não vai ser sinusal, vai ser algum mecanismo arrítmico, né? Que é muito alto, né? 190. Não é impossível ser sinusal, mas se você ver, não é uma coisa normal. Tá? Então, vai ser geralmente uma arritmia que o paciente vai estar. Então, a primeira coisa que você tem que ver para te gerar medo, mais medo ou não, é a largura do complexo QRS. Sendo um complexo QRS estreito, você fica muito mais tranquilo. Porque se é estreito, o ventrículo está sendo despolarizado pelo sistema de condução natural, pelo nó AV. Como a gente conversou, o nó AV protege de não haver morte súbita, então a gente já fica tranquilo. Então pode ser qualquer taquicardia supraventricular, você vai ficar mais tranquilo nesse aspecto. Agora, se tem um QRS estreito, o que pode ser isso aí? Pode ser uma taquicardia ventricular, né, que sempre põe muita atenção no médico do pronto-socorro, que geralmente são graves, levam a morte súbita e gera instabilidade, né? Pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução. O que é isso? Frequências cardíacas muito rápidas, às vezes um ramo não consegue conduzir muito bem, então ele passa só por um outro ramo. Geralmente bloqueia primeiro o ramo direito, ou o ramo esquerdo, e ele fica com bloqueio de ramo direito, em frequências em torno de 180. A gente sabe que em frequências de 250, 300, ao contrário, bloqueia mais o esquerdo do que o direito. Mas, enfim, pode ser uma aberrância de condução. Passou ali, chegou nos ramos direito e esquerdo, né, passou, e um desses não conseguiu transmitir tão rápido. Ele está envelhecido, ou não está envelhecido, mas ele não tem a capacidade de transmitir tão rápido, então passa só por um ramo. Então fica estreito. Então isso é uma aberrância de condução. Pode ser uma taquicardia supraventricular um paciente já com bloqueio prévio, já tinha um bloqueio de ramo esquerdo ou direito, então vai estar elevado. Ou pode ser uma taquicardia supraventricular que está sendo conduzida por uma via acessória,
né? Tá descendo, então despolarização muscular, porque desceu pela via acessória, complexo QRS é largo. Então tem vários algoritmos para a gente tentar diferenciar isso daí, tá? Existe o VERY-K, critério de Santos, então tem vários critérios para a gente diferenciar se é uma taquicardia ventricular, que a gente fica com medo, né? Ou uma taquicardia supraventricular e que por algum motivo ela está com complexo QRS largo. Então a pessoa geralmente ela vai ter algum algoritmo que ela vai carregar com ela no celular, porque dificilmente ela vai decorar isso, e ela vai olhar lá pelos critérios e vai ver, poxa, isso é ventricular ou é supraventricular, para ela poder tomar a decisão. Isso no estável, né? Porque... No estável, claro, sempre no estável. Dificilmente na taquicardia supraventricular vai haver instabilidade. Eu mesmo nunca vi. Existem relatos nos livros, vai ter nos algoritmos escritos. Eu já vi colegas falando que pegou um paciente instável, né? Para estabilizar uma taquicardia supraventricular, geralmente vai ser um paciente já com uma cardiopatia ventricular, uma insuficiência cardíaca, uma doença coronariana. Dificilmente um paciente jovem, ou até de meia idade, saudável, vai ter instabilidade numa supraventricular. Não vai, né? Agora, as ventriculares vão muitas vezes gerar instabilidade. Nem sempre, mas uma boa parte das vezes sim. E sempre que a gente tem instabilidade, a nossa prioridade é uma cardioversão elétrica, né? Então a gente tem que chocar esse paciente, que é o que o povo gosta, né? Exatamente. E o povo gosta, mas tem medo, né? Exatamente. O povo morre de medo, mas é o que o povo gosta de falar. Verdade. Então, eu te perguntar assim, porque nessa aula a gente não vai falar sobre essa aula, né? Pô, é uma aula. Ter liberdade de falar que bate-papo é um bate-papo. Isso é um bate-papo. A gente não vai falar hoje sobre Flutter FA e taquicardia multifocal. Mas é interessante a gente falar, qual que é a diferença do bate-papo de hoje dessas arritmias que eu citei, por exemplo? Por que a gente não vai falar hoje sobre FA, Flutter e taquicardia multifocal? O Flutter, a FA e a taquicardia atrial multifocal, elas têm mecanismos próprios, elas têm condutas diferentes, elas têm abordagem tanto, às vezes, dentro da emergência e ambulatorial de forma diferente. Então, e elas são áreas muito abrangentes. Então, elas geralmente são abordadas à parte, visto as diversas particularidades que elas têm no seu manejo, né? Então, eu acho que são áreas que a gente é interessante a gente se debruçar nelas e falar com elas com mais detalhes de forma separada, até para não confundir a pessoa que está acompanhando a gente aqui, que quer, na verdade, ela quer esclarecer, né? Então, esclarecendo, né? Porque às vezes é muita informação, ela pode ficar confusa. A gente está falando de taquicardia supraventricular paroxística, que é o que o médico vai pegar na UPA, no PA, no pronto-socorro. O paciente chegou lá há 40 anos, começou a palpitação súbita em casa, um mal-estar, uma fadiga, foi no pronto-socorro, fez o eletro 180 batimentos por minuto. O médico pegou o eletro, um QRS estreito, regular. Ele ficou tranquilo. Se é regular, já não é fibrilação atrial. Pode ser essas taquicardias atriais paroxísticas que eu falei. O que ele vai fazer? Vamos ver se tem estabilidade ou não tem. Tem estabilidade, mediu a pressão, perfusão periférica boa, o paciente tem um nível neurológico bom, está conversando direitinho com você, não tem nenhum sinal de estabilidade, ele está estável. Então, o que você vai fazer com esse paciente? Você vai resolver o problema dele, que é a arritmia. Como que você vai resolver isso? Então, primeiro você vai ficar calmo, porque é uma arritmia que você já sabe que não vai matar o seu paciente. Ele está ali, ele não está se sentindo bem, mas ele não vai morrer por causa disso. Às vezes, até antes de você tomar qualquer conduta, isso reverte sozinho. Então, você vai reverter. A primeira opção que a gente tem são as manobras vagais, né? Tem a manobra de valsalva modificada, né? Que a gente vê que tem um grau de resposta muito bom, né? Então, por que você vai fazer uma manobra ou uma massagem no seio carotídeo, né? Que também às vezes responde, mas a manobra de valsalva modificada é muito melhor. Por quê? Porque você não precisa fazer medicação no paciente. Remédio, quanto menos, melhor. Então, se você faz uma manobra de valsalva modificada e reverte, o cara vai ficar feliz, a enfermagem vai ficar feliz que não precisou ir lá pegar a droga, vai ficar todo mundo feliz, né? E você vai ficar feliz que resolveu o problema rápido. Poxa, você fez a manobra de valsalva modificada uma vez, 2 vezes, não deu certo. Então, você vai ficar lá fazendo o tempo todo. Não deu certo? Beleza, vamos partir para a droga, né? E antes, por que a manobra de valsalva?
o circuito ele não passa no NOAV, né, que a gente está falando isso toda hora. A manobra de valsalva, ela aumenta o período refratário do NOAV. Então, ele lentifica aquela passagem por ali, e nessa lentificação pode ser que quando o estímulo chegar de volta ali no NOAV, né, ele esteja ainda num período refratário e bloqueia. Mesmo o paciente que não reverte, se você fizer ela bem feita, você vê que o paciente está numa frequência 180, na hora que ele faz, vai caindo 170, 160, 150 e sobe de novo para 180. Entendeu? Então você vê, foi eficaz a manobra, ela aumentou o período refratário no NOAV, mas não foi suficiente para bloquear. Então aí você vai partir para a droga. Né? E a droga que a gente sabe é a adenosina. Não é fazer a amiodarona, porque às vezes a pessoa, tudo é amiodarona, pronto-socorro. Não é amiodarona, é a adenosina. A adenosina é muito mais seguro, ela é uma droga. A adenosina, ela tem uma meia-vida de 9 segundos. Então a pessoa que está no pronto-socorro, ela não precisa ter medo da adenosina. Porque, fiz a adenosina. 9 segundos, isso aí já está metade, já foi embora. Então ela vai embora em questão de segundos. O mecanismo de ação dela é só aquele período que ela está bloqueando o NOAV ali que a gente olha no monitor. Então você faz adenosina, uma ampola 6 miligramas, né? Tem que ser rápido, porque como o efeito dela é muito rápido, se você infundir lento, quando ao final da seringa estiver chegando na veia do paciente, na circulação, o início já foi embora. Então não vai cair os 6 miligramas lá. Então tem que fazer geralmente com o trio E. Então numa via você infunde ela e na outra você já lava. Às vezes só fala para levantar o braço para descer mais rápido, né? Mas enfim, você vai fazer rápido a adenosina, vai olhar no monitor e vai ver se reverteu. Não reverteu, você pode repetir com 2 ampolas, até 3 ampolas. Né? Às vezes a pessoa fala, o livro que eu vi só fala 2 ampolas. Você pode fazer 3. Tem livro que fala 3, tá? E na prática também você vê que o paciente não responde a 2, mas responde a 3. Então pode fazer 3, não vai fazer... você não vai matar o seu paciente com isso, aquele bloqueio que faz lá, ele é transitório, em poucos segundos ele vai voltar e vai reverter. Por quê? Porque a adenosina vai aumentar, vai fazer um bloqueio da condução do NOAV. Então, como essas arritmias elas dependem do NOAV, então vamos lá, qual que vai reverter? As taquicardias por reentrada nodal, então 50% a 60%. Mais as taquicardias por reentrada atrioventricular, mais 30%. Então, mais ou menos 90% delas, entre 80% e 90%, vão reverter com adenosina. Falei as atriais, né? Faltou os 10% da atrial. As atriais, eu falei que são divididas em 3 mecanismos. Né? A micro-reentrada, a atividade deflagrada e automatismo. Automatismo não vai reverter. Micro-reentrada não vai reverter, a não ser que a micro-reentrada seja perinodal ou perisinusal. Então, essas que são nessa região pode reverter. Agora, por atividade deflagrada, como são por pós-potencial, elas dependem de cálcio. Então, elas revertem também. Então, mais ou menos uns 30% aí ainda das taquiatriais vão ser revertidas também com adenosina. Então, você tem mais de 90% de sucesso você reverter esse paciente com adenosina. Então, é o que vocês têm que ir. Adenosina, sem medo, porque a adenosina resolve. Tá? Excelente. Nossa senhora, agora tirou as dúvidas de todo mundo. O cara é bravo demais. Interessante aquela questão da adenosina, da sensação da morte iminente, né? A gente vê o paciente, nossa, que negócio ruim que deu isso, né? Importante a gente comentar, falei, bom avisar, né? É bom avisar o paciente, sempre tem que avisar porque é um desconforto muito grande. Uhum. Esses 1, 2, 3 batimentos que o paciente perde, isso é uma sensação muito ruim para o paciente. Não é o medicamento em si que dá. É esses batimentos porque vai ter a onda, vai despolarizar o átrio, não vai despolarizar o ventrículo. Então, 1, 2 segundos, 3 segundos que o paciente está sem a contração ventricular, dá um mal-estar muito grande, uma sensação de morte, mas na hora que o paciente achar que está morrendo, ele volta. Ele vê que ele está bem de novo, ele já fica feliz de novo, e vai falar que já não está mais com arritmia, está feliz. E aí, você que está lá no pronto-socorro, então você pegou o paciente, TAC supra, paroxística, né? Viu que estava com a frequência 180, fez a manobra de valsalva modificada, não resolveu, fez a adenosina, resolveu. Pronto, você é o cara do pronto-socorro, resolveu o problema do cara, você é bom. E o que você vai fazer com esse cara? Perfeito. Né? Você tem que pensar isso aí, senão o pronto-socorro vai internar, vai deixar para o próximo resolver.
Vai botar um soro para ele, esperar o próximo plantonista para resolver? O que você vai fazer? Então, igual eu falei, essas arritmias, elas são, tirando as taquiatriais, né, ou até algumas taquiatriais, elas são de nascimento. O cara tem isso a vida toda, começou as crises agora, mas ele tem desde que ele nasceu. E elas, como elas têm esse caráter benigno, e o início delas está muito ligado a um gatilho, geralmente por uma extrasístole, ele não está com nenhum problema. Você vai conversar com ele e fala, não, estava bem lá em casa, não estou tendo febre, não tenho nada. Estava trabalhando, estava conversando com minha esposa, estava fazendo qualquer coisa, isso começou de uma vez. Então, você sabe que ele não tem nada. Então não tem por que deixar esse cara internado no pronto-socorro, fazer troponina, fazer CKMB, seriar, não tem. Você viu, você fez o diagnóstico é história. Você fez a história, você viu que foi um início súbito, você fez a adenosina, reverteu, o cara tá bem, tá falando que não tá sentindo mais nada, ele tá como tava antes, acabou, resolveu o problema dele. Não tem por que você ficar pedindo exame, internar, não, você vai dar alta para ele, com as orientações para ele procurar um cardiologista ou um arritmologista, tá? Se você quiser, às vezes, dar uma medicação para ajudar ele, apesar de que isso é um acompanhamento ambulatorial, né? Um beta-bloqueador, mas não é necessário, porque não faz parte da sua função como emergencista. Isso é uma coisa para segmento ambulatorial com especialista. Falou, vai no cardiologista, que ele vai dar o segmento para você e você pode mandar ele de alta sem medo, tá? Sem medo. Bom, agora vou dar uns exemplos, por exemplo. Exemplo por exemplo. Exemplo por exemplo. Dá um exemplo. Cara, o paciente chegou no pronto-socorro, a enfermagem falou assim, ó, tô aqui criando um paciente com taquicardia para você. Todo mundo precisa de um eletro? Taquicardia, bota lá, 120 por minuto. Todo mundo precisa de um eletro? Olha, precisa. Minha opinião, precisa. O cara tá com sintoma, teve essa queixa, chegou para você, a frequência está aumentada, está com suspeita de arritmia, tem que ter o eletro. Não tem como você chegar no monitor, olhar, até a gente que trabalha na área, que vê eletro o dia inteiro, todo dia, há muitos anos, a gente olha o monitor, a gente não consegue, às vezes, fazer um diagnóstico correto. Tem que ter o eletro, tem que estar registrado, você tem que olhar detalhes, eletros são detalhes, então não dá para você barrigar e falar, olhei aqui no monitor, é isso. A não ser que seja um paciente, está na UTI, está em choque séptico, está entubado, está com nora, está com a frequência de 120, você olha no monitor, você está vendo onda P, QRS estreito, pô, o cara está chocado, você vê no controle que o cara já está com a frequência alta já há 2 dias, então é outra coisa. Agora o paciente está bem, começou a sentir taquicardia, teve um aumento súbito de frequência, tem que fazer eletro para ver o que é. Beleza. E algum sintoma, o que eu olho? O que é sintoma que eu tenho que ficar em alerta para esse paciente? Ele está em taquicardia. O que eu tenho sintoma, assim, alguma coisa que chama atenção pela taquicardia inicialmente, assim? Olha, pela taquicardia, igual eu falei, os sintomas, eles vão ser palpitação, falta de ar, às vezes pode dar dor torácica, mal-estar, sensação de desmaio, né, lipotímia, mas sendo uma taquicardia supraventricular num paciente jovem e saudável, ele vai tolerar bem. Ele vai tolerar bem aquilo, ele vai sentir um mal-estar, ele vai sentir aquela coisa, ele vai ver que ele não está bem, mas ele vai tolerar bem, tá? Agora, um paciente que já tiver alguma cardiopatia, um paciente com insuficiência cardíaca grave, frequência dele 60 batimentos por minuto, beta-bloqueador em altas doses devido à insuficiência cardíaca, esse paciente não tolera a frequência cardíaca muito alta. Então, esse paciente chegar com sinais de congestão, edema agudo, ou às vezes ele já é um coronariano, já tem umas artérias que estão penduradas em tratamento conservador, e aí é uma frequência muito alta, não tolera porque faz isquemia mesmo. Então, esse caso, então, pelas comorbidades secundárias dele, ele não vai tolerar bem, e aí você tem que ficar atento. Esse caso, chegou o paciente, 180 de frequência, uma taquicardia supraventricular, que tem característica benigna, mas um paciente com disfunção ventricular grave, evoluindo com uma descompensação da insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, esse você não vai brincar, né? Aí você fala assim, dou choque nele? Não estaria errado. Pode sim, já chegar e dar um choque de cara nele. Mas se você tem acesso também a uma adenosina com facilidade ali, você também pode fazer. Quantas vezes está preparando a adenosina, preparando o carrinho, né, que é um paciente que vai ser abordado na sala de emergência, estão pegando veio, etc. Você pode fazer manobra vagal, né? Você pode fazer uma valsalva modificada,
massagem do seio carotídeo, que você sempre tem que esse paciente que você já sabe, paciente com um risco de ter placa aterosclerótica carotídea, tem que auscultar, ver se tem sopro. Se tiver sopro, você não vai fazer, você vai preferir a valsalva modificada do que a massagem do seio carotídeo, para evitar, às vezes, um deslocamento de placa ali, alguma coisa. E aí vai fazer qualquer dessas condutas a que for mais rápido e mais conveniente. Geralmente elas são simultâneas, né? Então, uma parte da equipe está preparando o carrinho de parada, né, que tem o desfibrilador, outra parte já está aspirando a adenosina, que você já pediu, e você está do lado do paciente, avaliando ele, auscultando, vendo perfusão, conversando, vendo nível neurológico e já, às vezes, fazendo uma massagem do seio carotídeo ou conversando com ele, pedindo para fazer uma manobra de valsalva modificada. Eu fiz esse eletrocardiograma, tava lá, frequência 130 sinusal, 130 sinusal, mas o paciente não tava aquele cara totalmente assintomático. Eu vi que, por exemplo, ele tinha um história de tosse, tava com febre em casa, batendo 130. E aí, essa frequência me preocupa, controlo frequência, é um cara que eu vou preocupar com a arritmia em si, com essa taquicardia? Isso é uma ótima pergunta, Pietro, porque a gente vê muita conduta errada com relação a isso daí. A taquicardia sinusal, ela é benigna. A taquicardia sinusal, a gente não trata ela, a não ser em casos específicos. Vamos lá. Então, todas as vezes que o paciente está taquicardia sinusal, a gente tem que perguntar qual que é a causa dessa taquicardia sinusal. Geralmente ela é secundária. Ela é secundária a uma febre, ela é secundária a uma crise de ansiedade, de estresse, ela é secundária, às vezes, a um tumor suprarrenal produzindo adrenalina, noradrenalina. Então, ela é secundária a algum mecanismo. Ela, por si só, você não tem que tratar ela. O seu corpo está deixando 130 de frequência porque ele está precisando desse 130, ou pelo menos ele acha que ele está precisando. Então, você vai tratar a causa base. Mas espera aí, Lucas. Eu peguei um paciente que chegou no pronto-socorro e ele não tem nenhuma causa base, não tem febre, ele não tem nada, já foi investigado no ambulatório, não tem nada, né? Geralmente esse paciente não vai aparecer no pronto-socorro, mas eu estou falando uma situação hipotética, né? Então ele já foi investigado, não tem nada que justifique essa taquicardia, e ele falou que ele já está 6 meses com essa frequência 120, 130, sinusal. Essa entidade que o paciente fica sempre em taquicardia sinusal, né? Por vezes com sintomas, e que você não tem uma causa aparente, não é uma alteração aguda que ele está tendo, uma anemia, né, que está deixando, chama taquicardia sinusal inapropriada. Tá? Então isso é uma coisa que vai ser abordada no ambulatório, no consultório com o cardiologista. Não é para você tentar resolver isso no pronto-socorro, né? Provavelmente esse paciente já passou pelo médico lá, então essa taquicardia sinusal inapropriada não vai matar o paciente, não vai gerar sequela, não vai gerar taquicardiomiopatía, que é a taquicardia sinusal inapropriada, via de regra, ela não gera taquicardiomiopatía. Então, você não vai preocupar com isso. E o médico lá no ambulatório, ele vai tratar essa entidade de acordo com o sintoma do paciente. Um paciente que está bem, não está assistindo nada, ele vai seguir a vida dele, vai ver se tem alguma outra causa secundária. Se ele está sentindo, o médico vai tratar ele reduzindo frequência, né? Hoje, as primeiras drogas são ivabradina e beta-bloqueador que a gente usa para tratar taquicardia sinusal inapropriada. Agora, as outras causas não pode esquecer. Você não vai tratar taquicardia sinusal em nenhuma hipótese, porque elas são secundárias. Tá? Se não for secundária, o médico do consultório, ele que vai ver e ele vai tratar depois de uma análise ambulatorial desse caso. Excelente. Mozinho, vamos lá. Então, esse paciente aí foi de alta. Mas chegou para mim um ataque cardíaco de QRS estreito, batendo a 190. Uma senhorinha que já tinha história com hepatia, por exemplo, e aí, doutorado. Um ataque instável. E aí, eu faço o quê? Eu choco cardioverto, e aí, eu preciso sincronizar? Não preciso? E o que eu faço de Joule? É subventricular, é a mesma coisa para todo mundo? Bom, esse caso, igual você falou, é nitidamente instável, né? Tá com dor no peito, uma senhora, às vezes tem comorbidades, às vezes tem uma doença coronariana já, e é esse o motivo da dor, não está suportando uma frequência tão alta com as coronárias subocluídas, às vezes. Então, você tem que resolver o mais rápido possível, tá? Tecnicamente, se você for olhar um algoritmo de livro, vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, né?
Você vai botar o desfibrilador, vai fazer uma sedação nela, né? Para ela não sentir dor, uma sedação com analgesia, para ela não sentir dor, porque dói bastante o choque. Vai sincronizar, por quê? Para o choque não cair no período que o coração está vulnerável elétrico, senão faz uma fibrilação ventricular, se o choque cair no período vulnerável. Então ele sincroniza para o choque não cair na zona vulnerável do coração e vai aplicar o choque. Aí depende muito da pessoa, mas pode fazer com 100 joules, 150 joules, mas não existe essa questão dos joules, não tem muita regra não, tá? Se ela quiser botar 200 joules, também pode botar os 200 joules no bifásico, que é a energia máxima. A gente já tem até alguns trabalhos mostrando que você botar mais joules e menos joules, por exemplo, 150 e 200 joules, 200 joules não tem lesão significativa miocárdica maior do que os 150. Então, vale mais a pena, às vezes, você fazer um de 200 que resolve o problema numa só, do que, às vezes, fazer 2 de 150 e ficar ali, vamos dizer, galinhando. É bom resolver logo, tá? Só que isso é na teoria, porque na prática, se esse paciente chegar lá, é muito mais rápido você aspirar uma adenosina e fazer, ou às vezes até fazer uma massagem do seu carotídeo, uma manobra de ventilação. Na prática, é mais rápido, porque para você fazer uma cardioversão eletrostática, você tem que sedar. Então, se sedar, você vai pegar oxigênio, vai deixar o paciente com oxigênio 100%, vai deixar ela respirando, vai fazer droga para ela apagar, vai ver se ela apagou bem, se chegou. Isso demora muito mais tempo. Deixar a via aérea avançada preparada do lado, né? Exatamente. Então, isso não é uma coisa rápida. Escolher bem a droga, coronariopata. Exatamente. Então, as coisas na prática, que é o nosso foco aqui do EmergenCast, as coisas vão ser realizadas simultâneas. Você que está no pronto-socorro, você vai falar para uma parte da equipe preparar o carrinho, preparar material de via aérea avançada, preparar as coisas todas. Você vai pedir para aspirar a adenosina e você vai estar do lado do paciente avaliando ele, cuidando dele e vendo qualquer sinal que possa chamar a atenção e preparando, às vezes, já fazendo uma manobra vagal ali, alguma coisa para tentar já reverter antes de precisar fazer qualquer coisa. Imagina a felicidade que você vai ser. Você faz uma manobra vagal, sai, acabou, o paciente fala, nossa, eu tô bem, maravilha, melhorou, alívio, hein? Chega a pingar uma gota ali de suor. Exatamente. Mas se essa paciente chega para mim com QRS largo, estável, a gente já conversou sobre critérios de Brugada e Verkey, que assim, aí você tem tempo para fazer com critério, etc. Isso se estiver estável, mas se estiver instável, sem conversa, né, Luca? Instável, uma taquicardia QRS largo, que você olhou e já suspeitou que é taquicardia ventricular, não tem jeito, é choque, porque a adenosina não vai resolver, outras órgãos não vai resolver, a amiodarona pode resolver, mas vai demorar e você tem que ter uma resposta imediata. Então, tá instável, QRS largo, é choque. Você vai sincronizar também com o metríaco e vai aplicar o choque, pode ser 200 joules já de uma vez, e vai fazer essa cardioversão no paciente. Agora, se estiver instável, você vê que é uma QRS largo, está estável, você olhou, fez o eletro, o paciente está bem, você olhou todos os sinais possíveis de instabilidade, não apresenta nenhum, está tranquilo, você olhou o eletro, viu pelos critérios, pelo critério que você decidiu olhar ali, você viu que é uma taquicardia ventricular, está bem, está estável, dá para você fazer reverter com droga, né? E aí você pode fazer a amiodarona, uma dose de ataque, depois uma dose de manutenção, lembrando que é um paciente que pode ficar grave a qualquer momento. Então você tem que ficar em cima dele, na sala de emergência, vigiando, não vai sair de perto dele, vai esperar. Enquanto essa arritmia não reverter, você não sai do pé desse paciente, porque pode instabilizar a qualquer minuto, e aí você tem que mudar a sua estratégia e ter que partir para a cardioversão elétrica. Cara, fala fácil, né? Que isso, pô, sensacional. Vamos para o nosso caso clínico? Vamos lá, vamos para a sessão do caso clínico, então, que você preparou aí para nós. A gente tem um caso clínico de um ataque de um paciente masculino, 68 anos de idade, hipertenso. Ele é muito mais próximo do nosso próximo episódio de Flutter FA e taquicardia multifocal do que o de hoje, mas é importante a gente falar um pouco sobre... Vamos ver no caso. Então, eu tenho um paciente hipertenso, 68 anos de idade, masculino, e chega no pronto-socorro, taquicárdia com uma sudorese fria, levemente espinírico, frequência cardíaca em torno de 150. Ele nega cardiopatias, não tem cardiopatia prévia, tranquilo, não tem infarto nem nada. E ele tem uma história de Crohn prévia, entendeu? Uma vez ele teve uma história de Crohn, uma reatividade decente da doença. E aí, eu fico com o paciente com... Eu botei ele na emergência para tentar cardia, fiz eletrocardiograma,
um ataque QRS estreito batendo a 150. Coloquei ele na emergência. E eu tô preocupado agora. É um ataque, realmente eu tô preocupado com esse... É um paciente que tá assim, a princípio, sudorese fria e tá com os sinais de... Me chama a atenção que esse ataque não tá tão estável assim. Batendo a 150. É um ataque QRS estreito. E aí, já vou controlando essa frequência, por exemplo, 150 de frequência, eu posso usar alguma coisa para controlar essa frequência, ou então é um cara que tem história de Crohn recente. O que eu penso nisso aí? O que você acha? Então vamos lá. Tudo vai depender da sua experiência clínica e capacidade de avaliar estabilidade ou instabilidade. Tá? Então, se você é um cara que tem sua experiência, você conseguiu diferenciar bem, viu que ele está estável, igual você falou, não, está estável, acho que está bem, está com a pressão boa, etc. A princípio que você vai fazer é a manobra vagal e adenosina. Fez adenosina, reverteu, resolveu. Não reverteu, você vai tentar doses mais altas. Se não reverteu, nem com doses mais altas, aí você tem que ver por que não reverteu. Será que era um ataque atrial, daquelas que não revertem com adenosina? Será que era um flutter atrial que não reverte também com adenosina, um flutter atrial? O que será que está acontecendo? Então você vai ter que ver. E aí isso faz parte, quando você faz adenosina, você fazer um registro da resposta da adenosina, da resposta da arritmia à adenosina, para você poder ver qual a arritmia que é, para você tomar uma outra conduta, né? Por exemplo, um ataque atrial por micro reentrada, né? Que não sai com adenosina. Então, você tem que reduzir a frequência desse paciente, porque ela não vai sair com adenosina. Aí você vai fazer alguma droga ou para reduzir a frequência ou para você tentar tirar ele dessa arritmia, tá? Que aí não vai sair na hora que você agora já rápido como adenosina. Aí você vai fazer um beta-bloqueador, vai fazer uma beldarona, depende do tipo de arritmia que você tiver. Aí você tem que aí já a sua conduta vai depender do que você viu e qual diagnóstico você fez. Rapaziada, e essa parte agora vai exclusivo para os assinantes. Quem ficou com a gente até aqui, a gente agradece demais a audiência de vocês. A gente está tanto no YouTube, Spotify, Apple Podcast. Pode acessar a gente no Instagram. Daqui a pouco a gente vai ter vários cortes desse episódio para lá. E agora a gente começa só para os assinantes. Então, um forte abraço para quem ficou com a gente até aqui. Até o próximo episódio. Vamos continuando. E a gente vai continuando aqui, tá? Valeu, galera. Um grande abraço, até mais.